Olá, gente. Shalom a todos. Boa noite. Vamos iniciar, então, nossa Shalom. aula de número Shalom. 3. Aula de número 3, estamos na disciplina Introdução à Torá Oral. A Introdução à Torá Oral, aula de número 3. E essa segunda disciplina, no qual nós estamos aprendendo a respeito da Torá Oral, a importância da Torá Oral, para nós entendermos a Torá escrita, para entendermos os verdadeiros significados, a interpretação correta, a forma que o povo judeu interpreta a Torá escrita há mais de 3.800 anos. Então, nós estamos aprendendo sobre isso, e agora a gente vai chegar na terceira parte. Até aqui, nós já vimos que Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, no Monte Sinai, ele recebeu a Torá. Quando ele recebeu a Torá em duas partes, a parte escrita e a parte oral. Essa parte oral foi dada uma ordem que ele não subscrevesse ela, mas que passasse oralmente, por fala, por ensinamentos nas gerações, né? Cada um passaria, cada justo da geração que tem uma centelha de Moshe, passaria da próxima geração, e aí vai passando por todas as gerações. Acontece que, depois de um tempo, aconteceram alguns fatores que trouxeram a Torá oral à forma que nós vemos hoje. Hoje, quando alguém, por exemplo, deseja comprar, ela pode adquirir um Talmud Bavili, um Talmud Yerushalayim. Ela pode adquirir também a Mishnah, a Gemara. Hoje está sendo vendido, por exemplo, na internet, nas editoras, né? O conteúdo do Midrash, você tem como adquirir hoje. O próprio Zohar Kadosh mesmo tem como você adquirir. Então, daqui surge uma pergunta, uma interrogação. Tá, se a Torá é oral, por que hoje ela está escrita? Né? Surge essa pergunta. Se a Torá é oral, por que eu encontro ela hoje escrita, se era para ser oral? É isso que nós vamos estar explicando nessa aula de hoje. Gostaria de falar com vocês, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que nós vamos usar aqui nessa aula uma cronologia, ou seja, nós vamos trabalhar com datas. Essas datações que nós vamos usar não é as datações do calendário gregoriano, mas do calendário judaico. Então, vamos trabalhar com a datação do calendário judaico. Uma segunda coisa que eu vou falar com vocês é que essa aula de hoje eu estou baseando no prefácio do Mishneh Torah, do Rambam Maimônides, que se encontra no Sefer Madá, o primeiro livro do Mishneh Torah. Lá na introdução do Sefer Madá, você encontra, então, todas essas explicações que eu estou dando aqui. Então, são essas explicações que eu estou me baseando, para vocês verem que eu não estou me baseando em algo próprio de mim mesmo. Não, é algo que é referente a um estudo, a um sábio que deixou todas essas informações explicadas, e com base nisso que nós trabalhamos. Então, vamos lá. Em 2488 da criação, ocorre um acontecimento ímpar na história da humanidade. Nunca antes na história desse mundo, o mundo presenciou um fator tão grande igual houve naquele dia. Aquele dia, Moshe Rabbeinu, ele recebe a ordem para subir o Monte Sinai. Hashem fala com Moshe Rabbeinu que daria a ele as Luhot, ou seja, as tábuas com os 10 mandamentos, a Torá, ou seja, a Torá escrita com o decorrer dos 603 mitzvot, né? E a mitzvah, ou seja, com as ordenações orais. Essas ordenações orais,
que são a Torá oral, no qual constava também, inclusive, a nossa Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis universais, do qual o próprio Moshe Rabbeinu ele recebe a ordem de transmitir a toda a humanidade essas ordens, essas 7 leis fundamentais para a coexistência do nosso mundo. Então, daqui, Moshe, ele recebe nada mais, nada menos que diretamente das mãos, é claro que Deus não tem mão, mas é um jeito de falar, acredito que vocês entendam, né? Que Moshe Rabbeinu recebeu do próprio Deus a Torá escrita e a Torá oral. Então, essa Torá oral que Moshe Rabbeinu, ele então recebeu, ele procurou transmitir a um grupo seleto que ele tinha. Dentro desse grupo seleto, ele tinha 70 anciãos, ou seja, o Sanhedrin da época. O primeiro Sinédrio, o primeiro Sanhedrin, composto por 70 sábios. Nesse Sanhedrin também se encontrava nada mais, nada menos que quem? Eleazar HaKohen. Quem era Eleazar HaKohen? O filho de Arão HaKohen. Encontrava-se também o próprio Arão HaKohen, Arão, sacerdote. Encontrava-se também Pinhas, conhecido em algumas traduções como Finéias, né? Não sei porque o pessoal fala que é Finéias, não sei onde eles tiraram Pinhas com Finéias, onde eles fazem essa tradução. Mas o certo é Pinhas, assim está na Torá. Pinhas e Yehoshua ben Nun, ou melhor, nada mais, nada menos, que como as traduções acabam fazendo, chama de Josué, né? Então, daqui nós temos esse grupo seleto. Esse grupo, especialmente após a morte de Moshe Rabbeinu, são responsáveis por transmitir a Torá à próxima geração. Moshe Rabbeinu, desde o dia que ele desceu o Monte Sinai, até o dia que ele subiu pela última vez para avistar, então, a terra de Israel, bem de longe, ele ensinou todo o conteúdo da Torá oral a todo Israel, especialmente a esses sábios, e esses sábios transmitiam para o povo, para os juízes, e esses juízes, então, transmitiriam, então, para os seus correspondentes, né? Tinha juiz de 1000, juiz de 100, juiz de 10, não é verdade? Então, cada grupo de juízes transmitia aos seus próprios contatos e ensinava-os a como cumprir. E assim foi durante toda a vida de Moshe Rabbeinu. Chegou um tempo em que Moshe Rabbeinu, ele teve, então, que se despedir. E, naquele momento, o bastão foi passado por nada mais, nada menos do que quem? A Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, o juiz que toma, então, a posição de liderança do povo judeu. Ele entra, então, dentro da terra de Canaã e consegue, após diversas etapas, conquistar a terra de Canaã, e ali, em 2516, vai surgir uma etapa que nós chamamos de período dos profetas. Esse período dos profetas, ele vai ocorrer de 2516, desde a criação, até o ano de 3350. É o período no qual nós conhecemos como composição do cânon judaico do Taná. Neste momento, você tem Josué, que assume essa liderança, Yehoshua ben Nun, né, nome correto dele, e ele ensinou a Torá oral a muitos anciãos que receberam também essa transmissão dele próprio, e outros também passaram às próximas gerações. O livro de Josué, começado pelo próprio Josué também, e terminado por Eleazar HaKohen, ou Eleazar, o sacerdote. Com isso, a próxima geração que receberá a mensagem da Torá oral, após a morte de Josué, é
a geração de Eli. Eli a Cohen, ou Eli o sacerdote. Eli a Cohen, ele recebe essa transmissão dos anciãos que tinha aprendido com Yehoshua ben Nun, com Josué. E recebe essa transmissão também de Pinhas. Ele era considerado não somente sacerdote, mas um grande juiz. Teve uma morte cômica, um pouco, né, no livro lá de Shemuel, Hanavi. No entanto, Eli a Cohen, apesar disso tudo, ele foi uma pessoa que tinha uma espiritualidade muito grande, tá? Apesar de todos os equívocos que ele comete, não é de menosprezar a liderança que ele teve nesse período. Então, durante esse período, ele é considerado ali aquele líder daquela geração que passaria aquela mensagem para os seus adeptos, para os seus contatos, e ensinaria a eles como cumprir as mitzvot, baseado em quê? No ensino da Torá oral. Então, com isso, você chega à próxima geração. A próxima geração é a geração de Shemuel Hanavi, ou Samuel, o profeta. Shemuel Hanavi, ele aprendeu diretamente de Eli, nós conhecemos a história, né? Haná, ela não poderia ter filhos, era estéril, conseguiu conceber, teve filho, e fez um voto de Nazireu para Shemuel. Shemuel, desse voto de Nazireu, ele não poderia se apartar do Beit HaMikdash, ou do Mishkan, aliás, nessa época, e por conta disso, ele foi criado pelo próprio Eli, o sacerdote. Então, Shemuel cresce e vira um grande juiz, o líder da geração, o Rebbe do tempo dele. Naquele tempo, ele, o tzadik, Shemuel, ensina também todos os seus adeptos, todos os seus contatos, todos aqueles que estão junto com ele, e ele é chamado, pela primeira vez, o Maimônides vai usar a linguagem chamando de tribunal. Ele recebeu a tradição, ou seja, a Torá oral, de Eli, o sacerdote, e de seu tribunal. Você vai ver muito isso. Muitas vezes vai se referir a tribunal, outras vezes vai referir a corte. O que significa isso? Significa o seguinte, gente. Um profeta, ele não era um andarilho. Um profeta era uma pessoa muito elevada. O profeta era o nasci de um Sanhedrin. É aquele que presidia o Sinédrio. E, com isso, os tribunais eram regidos por eles. E você tinha cortes também que eram regidas por eles. Ou seja, eles têm, dentro do seu grupo, aqueles discípulos mais próximos, alunos que aprendiam diretamente desse profeta. Assim Shemuel Hanavi, ele, então, ele tem esse ensinamento e passa para toda a sua geração. E a gente sabe que Shemuel Hanavi, ele escreveu o livro, tá? Ele que registrou o livro, por exemplo, de Shoftim, chamado de Juízes. Ele que também começou a escrever o seu próprio livro de Shemuel, Aleph, Shemuel Bet, até um pouquinho antes do final. Quem finaliza são dois alunos dele, Natan, né, o profeta Natan, é um desses alunos que acaba, então, concluindo o livro de Shemuel Hanavi. A próxima geração vai receber essa transmissão diretamente de Davi Hameler, ou o rei Davi. O rei Davi é o próximo justo na geração dele, o líder daquela geração, o grande rei. Fantástico, o rei Davi era muito elevado. E nessa elevação do rei Davi, ele tem a sua corte, afinal ele é um rei, né? E durante esse reinado, ele recebe essa mensagem. Ele ensina essa mensagem. Ele explica, ele julga com essa mensagem também. E diante de todos esses julgamentos e decretos, o rei Davi, ele vai passar essa mensagem para alguém mais próximo. Na próxima geração, quem recebe é a Ria de Shiló. A Ria de Shiló, o Maimônides cita que ele foi um dos que saíram com Moshe Rabbeinu do Egito. Ele vive muito
a ria de Siló, e então a ria de Siló, ele recebe esses ensinamentos e mantém esses ensinamentos intactos. E recebeu essa transmissão também diretamente de Davi Hamelech. Até ele passar essa mensagem para nada mais, nada menos que Eliel Hanavi. Eliel Hanavi, que nós já estamos no livro de Reis, período do livro de Reis, já, né? O período do livro de Reis, o livro de Reis, que vamos falar daqui a pouquinho, porque foi escrito, mas nós estamos falando aqui de Eliel Hanavi, um grande profeta, um profeta fantástico, um profeta que praticamente ele foi vivo o Shammai, o profeta que se tornou um anjo com o passar do tempo. Esse profeta Eliel Hanavi era muito grande, era fantástico, e ele ensinou todos aqueles que estavam com ele através da Torá oral, da transmissão da Torá oral. Então, aqui, nós encontramos mais uma vez, né, esse grande tzadik também. Além disso, nós temos, então, Elisha, o próximo, o aluno do Eliel Hanavi, aliás, um dos alunos, de todos os alunos que ele tinha, aquele aluno que realmente era mais dedicado, Elisha, ou Eliseu, ele recebe essa transmissão, ensina com essa transmissão, intacta. É o justo da geração dele, é o líder daquela geração, é aquele que julgava, aquele que tinha esse poder. Então, a partir daquele momento, ele, após um grande período profético, ele vai passar essa mensagem para quem? Yehoiada HaKohen, ou Joiada, o sacerdote. Ele recebe essa mensagem do próprio Elisha e sua corte. E agora ele transmite também a geração dele. Era o líder daquela geração. Era um sacerdote. Alguém da casa de Arão, uma pessoa especial. E dentro dessa pessoa especial, ele recebe a mensagem aliás, ele passa essa mensagem para o próximo profeta, que foi Zacarias, ou profeta Zacarias. Então, o profeta Zacarias, ele ensina com a Torá oral, explica com a Torá oral, adverte com a Torá oral. E muitos dos ensinamentos proféticos dele, inclusive, tem Torá oral, né? Aliás, para ser um profeta, você tinha que acreditar na Torá completa, a Torá escrita e na Torá oral. Você tinha que acreditar dessa forma. Então, aqui, Zacarias, o profeta Zacarias, ele recebeu essa transmissão diretamente de Yehoiada, o sacerdote. E chegamos a Oshea, ou Oséias, que recebe essa transmissão diretamente de Zacarias, o profeta Zacarias e sua corte. E também ensina na geração dele. É o líder daquela geração, é aquele que transmite os ensinamentos, é aquele que instrui. E passa essa mensagem para Amós, o profeta. O profeta Amós recebe diretamente de Oséias, e também transmite essa mensagem. Amós vai passar essa mensagem na próxima geração a quem? A Yeshayahu. E Yeshayahu, ou Isaías, o profeta Isaías era um profeta muito, 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 muito elevado mesmo. E na geração dele, ele transmite todo esse conhecimento. Ele foi um dos livros, o livro de Isaías é um dos livros mais numerosos, que tem uma quantidade infinita de profecias, do qual muito desses significados encontra-se, aliás, dentro da Torá oral hoje. Muito da transmissão, muito dos significados e da interpretação do livro de Isaías. Mihá, o profeta Miqueias, é o próximo que recebe essa mensagem depois de Isaías. Ele recebe, então, essa mensagem, cuida dessa mensagem, e a partir desse cuidado que ele tem com essa mensagem, ele vai transmitir essa mensagem para
Joel, ou Joel. Joel, o profeta, recebe essa mensagem do próprio Miqueias. Joel é o líder da geração. O tzadik, aquele que tinha o papel de ser um juiz na época dele. Após ele, quem recebe essa mensagem vai ser Nahum. O profeta Nahum recebe essa mensagem. Depois de Nahum, quem vai receber essa mensagem vai ser Abacuque. Depois de Abacuque, quem vai receber essa mensagem vai ser Sofonias. Ele vai receber, então, essa mensagem e vamos chegar ao profeta Yemeniahu, ou profeta Jeremias. Jeremias recebe essa mensagem do próprio profeta Sofonias. Jeremias foi aquele que redigiu o seu próprio livro de Jeremias, mas não somente o livro de Jeremias, ele redigiu Melahim, primeiro e segundo reis, foi redigido pelo profeta Jeremias. Não apenas o livro de primeiro e segundo reis, mas também o livro de Lamentações, também foi redigido. Jeremias, ele vive numa época em que ele vai presenciar a destruição do templo. E vai vir um cativeiro. O cativeiro babilônico vai chegar. Aqui nós estamos findando com a era dos profetas, mas não totalmente ainda. E quem recebe essa mensagem do profeta Jeremias é Baruch ben Neria. Baruch ben Neria recebe essa mensagem do próprio profeta Jeremias. Então, o profeta Baruch, ele recebe essa transmissão. Esse profeta, Baruch, ele recebe essa... aliás, Baruch não era profeta, mas era aluno de um profeta, tá? Ele não tinha esse título de profeta, no entanto, ele tinha, assim, inspiração, e ele passa essa mensagem. Baruch é aquele mesmo que você vai encontrar dentro de alguns livros chamados deuterocanônicos, o livro de Baruque, tá? Esse é o mesmo, é a mesma pessoa. Quando chegamos em 3.370, findando já a era dos profetas, até 3.400, Esdra e seu tribunal recebe a transmissão de Baruch. E então Esdra, ele recebe a ordem de voltar para a terra de Israel, e juntamente com ele, alguns homens muito elevados voltaram também, como Hagai, Zacarias, Malaquias, Daniel, Hananias, Michael, Azarias, Nehemias, Mordecai, Balsham, Zerubabel e muitos outros sábios. 120 anciãos no total voltam para a reconstrução. Voltam, depois de reconstruído, acontece algo. Esse período profético vai chegar ao final, agora, na reconstrução do segundo templo. Mas a mensagem da Torá oral, ela vai continuar. Esse período profético chegou ao fim, por quê? Porque nem todas as tribos voltaram para a terra de Israel. As 10 tribos ficaram na Síria, em Ashur, não quiseram voltar, então só voltaram 2 tribos. Por conta disso, não houve mais quórum para profetas. Para profetas, como já explicamos na disciplina anterior, é necessário que todas as tribos estejam vivendo dentro da terra de Israel e sendo representadas numericamente. Isso não aconteceu. Devido a esse acontecimento não ter surgido, não ter ocorrido, agora nós vamos ter a época dos Rahamim. Vamos entrar na era dos sábios. Esses profetas tiveram alunos destacados, entre eles Shimon HaTzadik, ou Simão o Justo. Shimon HaTzadik, ele foi um membro sobrevivente deste grupo, incluído entre os 120, ele recebeu a Torá oral e foi aquele que passou esse conhecimento para outra geração. Ele foi o sumo sacerdote, o Cohen Gadol, depois da morte de Esdra. Shimon HaTzadik, então, ele vai passar nesse período, estamos chegando na época dos sábios agora, isso vai de 3.460
até 3.910 da era melhor dizendo, desde a criação, né? E ele vai passar essa mensagem para Antígono de Sorró. Antígono de Sorró, sim, aquele mesmo do livro Pirkei Avot, da Ética dos Pais. Aquele mesmo, ele vai receber esta mensagem. E ele vai transmitir ao seu aluno, Yosef ben Yozer, de Tseraida. Yosef ben Yohanan, o homem de Yerushalayim, também recebe essa mensagem. Então, eles são dois grandes tzadik vivendo numa época que vão ficar incumbidos de manter essa mensagem da Torá oral. E chegamos em nada mais, nada menos que o próximo líder daquela geração foi quem? Yehoshua ben Perahia, em Nitai de Arbel. Yehoshua ben Perahia, um grande sábio, fantástico. Em Nitai de Arbel, outro também. Eles recebem essa mensagem intacta da Torá escrita e da Torá oral. E passa para a próxima geração, com as suas explicações, com sua interpretação, com seus ensinamentos. E vamos chegar na geração ainda dos sábios, estamos na geração ainda dos sábios. Chegamos em Yehuda ben Tabai e Shimon ben Shatar. E seu tribunal receberam a transmissão diretamente de Yehoshua ben Perahia e Nitai de Arbel. E mantiveram aquela transmissão. Ensinaram, exemplificaram, instruíram. E essa mensagem foi passada para os próximos líderes da outra geração. Quais seriam eles? Shemaia e Avitalon, que eram dois convertidos ao judaísmo. Esses dois convertidos chegaram ao tempo de serem considerados os dois maiores líderes de uma geração de judeus. E seu tribunal recebeu essa mensagem, manteve essa mensagem e passou essa mensagem para a próxima geração. Até que chegou a geração de nada mais, nada menos que a geração de Hillel e Shammai. Sim, as duas grandes escolas de judaísmo, nesse momento, recebem a mensagem da Torá oral e ensina a todos os seus alunos. E exemplifica e instrui durante muito, muito tempo. E nessa escola, nada mais, nada menos, saem dois grandes sábios também. Um era o Rabban Yohanan ben Zakkai, e o outro é o Rabi Shimon, filho de Hillel. Então, esses dois, eles recebem a mensagem diretamente de Hillel. Rabban Yohanan ben Zakkai, ele tinha 5 alunos, que eram grandes sábios na época dele. E esses 5 alunos eram o Rabi Eleazar, o grande, o Rabi Yehoshua, o Rabi Yosef Hakoem, o Rabi Shimon ben Natanel e o Rabi Eleazar ben Narai. Então, esses 5 recebem essa mensagem, que vão continuar na sucessão das mensagens da Torá oral, mantendo essa transmissão intacta. E vamos chegar até Rabi Akiva. Agora estamos nada mais, nada menos do que o próprio Rabi Akiva. Rabi Akiva começou a ser um praticante de Torá de verdade com 40 anos. E se tornou um grande justo. Rabi Akiva, ele era filho, nada mais, nada menos de um prosélito convertido justo. E ele acaba também transmitindo a muitos dos seus alunos. Entre eles, chegamos a Rabi Ismael e Rabi Meir. Rabi Meir era filho de um convertido também, um grande convertido de Tzadik, que era o pai dele, transmitiu as mensagens para ele. Recebeu do Rabi Akiva. O Rabi Meir e seus colegas recebem a transmissão do Rabi Ismael. E continua intacta essa transmissão, até chegar aos colegas do Rabi Meir, que incluem o Rabi Yuda, Rabi Yosef, Rabi Shimon, Rabi Nehemiah, Rabi Eleazar ben Shamua, Rabi Yohanan Sapateiro, Shimon ben Azai, Rabi Hanania ben Teradion. Da mesma forma, todos esses receberam diretamente do Rabi Akiva essa transmissão. E essa transmissão vai chegar até o Rabi Tarfon, o mestre do Rabi Yosef de Galil, e o Rabi Shimon ben Eleazar, o Rabi Hanan ben Nuri, o Rabban Gamaliel, o ancião,
recebeu essa transmissão do Rabban Shimon, seu pai, filho de Hillel e mais velho. E o Rabban Shimon, seu filho, recebeu essa transmissão dele. Então, aqui nós estamos na era dos Rabanim, não mais na era dos Rahamim. Estamos agora na era dos Rabanim e temos Rabban Gamaliel e seu filho, recebeu essa transmissão do Rabban Shimon, seu filho, recebeu e passou para a próxima geração. E chegamos em Rabi Yehuda Hanassi. Rabi Yehuda Hanassi, um grande líder na geração dele, fantástico. Era amigo pessoal do imperador romano Antonino. Mas apesar dessa amizade e apesar desse contato, a perseguição romana ainda acontecia. E apesar de tudo isso, muitos sábios estavam sendo mortos naquela época. E o Império Romano estava se espalhando a cada lugar. Sinagogas eram queimadas, casas eram destruídas, sábios eram mortos. E um perigo iminente chamou a atenção do Rabi Yehuda. O perigo da transmissão oral, então, ficar perdida. Então, o que ele fez? Ele reuniu os maiores líderes que ele tinha na geração dele. Rabi Yehuda Hanassi era um homem de muitas posses. E com todos os conteúdos reunidos que se tinha, todos os ensinamentos, um dos nomes do Rabi Yehuda, né, era Beino Hakadosh, ou seja, nosso sagrado mestre. Então, a partir daquele momento, todo esse conhecimento, armazenado durante todas essas gerações, ele vai ser codificado na Mishnah. Para a gente entender, o Talmud, né, ele tem duas partes centrais. Dessas duas partes centrais, uma é a Mishnah e outra é a Gemara. Então, aqui nós estamos na parte da Mishnah. A Mishnah, então, ela é composta. E várias pessoas agora têm aonde poder estudar com suas fontes, as explicações, o entendimento. Então, aqui a gente tem parte de como nós encontramos a Mishnah hoje. Até chegarmos, né, como eu já expliquei porque foi compilada, a corte de Rabi Kadosh, os homens que participaram da composição da Mishnah, nós temos aqui os próprios filhos dele, Shimon Gamaliel, Rabi Efes, Rabi Hananina Ben Hama, Rabi Hia, o Rabi Anai, Bar Kapara, Shemuel, Rabi Yohanan e Rabi Oshai. E milhares e miríades de outros sábios receberam essa transmissão diretamente de Rabi Kadosh. E aquela transmissão, e aquela geração, ela tinha os maiores sábios que você poderia imaginar em Torá. Os maiores rabinos daquela geração, de todas as gerações, nasceram exatamente na geração do Rabi Kadosh. E participaram da composição desse compêndio chamado Mishnah. Após isso, aconteceu alguns fatores. Entre esses fatores, vieram outras gerações que o nível de espiritualidade caiu. E com o nível de espiritualidade não sendo mais um nível tão elevado, as pessoas tinham uma dificuldade de entender o texto da Mishnah com facilidade. Então, foi nessa época que nada mais, nada menos do que Rabi Ashi compôs Talmud Bavli. E nessa época que surge a Gemara. O que é a Gemara? A Gemara são os comentários a respeito das leis da Mishnah. Os debates, as explicações, os pontos mais rígidos, os pontos mais lenientes, as interpretações de como ou não como praticar alguma coisa. Então, surge, então, a Gemara. A partir desse momento, a Gemara está sendo ensinada, está sendo estudada, e várias pessoas vão emergir suas vidas naqueles ensinamentos, e isso chega a próximas gerações. Intacta. A mensagem de Moshe Rabbeinu, recebida lá no Monte Sinai, tinha chegado intacta a todas essas gerações. E agora, ela compilada. Mas apesar de estar compilada,
Para entender essa mensagem, ainda se precisa estudar muito, porque tem chaves de entendimento e de conhecimento adequadas para se utilizar desses conteúdos. Então, ainda as explicações orais, elas são muito necessárias, apesar do conteúdo oral estar escrito. Chegamos, então, em 4.349. Até 4.798, nós estamos na era dos Geonim. Quem eram os Geonim? Geonim é o plural de Gaon. Gaon era um grande sábio. Aconteceu que depois da era da Guemará, o número de sábios diminuiu muito. E você tinha um único sábio por certas localidades, por certas regiões. E naquela localidade, as pessoas iam ao encontro daquele sábio. Só que aquele sábio, ele dominava várias áreas, de vários tipos de conhecimento. Então, ele recebia o título de Gaon. Por exemplo, vou citar aqui para vocês, o Gaon de Vilna, né? Hofni Hagaon. Então, aqui nós temos grandes sábios que entendiam de vários assuntos ao mesmo tempo. Esses sábios explicaram esse conteúdo a várias pessoas das gerações deles. Esses sábios mostraram, exporam esses conteúdos, e foi nessa época que surgiram as cartas haláricas. O que eram as cartas haláricas? Alguém tinha alguma dúvida sobre algum tema, algum assunto da Torá, enviava uma carta para um sábio. Aquela carta demorava a chegar, não era fácil. Tinha perseguição, muita perseguição. E depois de um tempo ela chegava. Ele respondia, e depois de muito tempo ela chegava a resposta. Essas cartas, elas ficaram conhecidas como tratados de Alahá, e que posteriormente vão entrar na transmissão da Torá oral. E é nessa era dos Geonim, nós vamos chegar em nada mais, nada menos do que o próprio Rambam, mais tarde, em 1108 anos após a destruição do templo, 4.937 anos, o Rambam, ele subscreve, então, como a Torá oral chegou à época dele. Depois do Rambam, temos muito aí, né? Temos a era do, por exemplo, nós temos a era do início da Kabbalah, temos depois o início do movimento racídico, depois do início do movimento racídico, chega até a nossa época, hoje, com todo esse conteúdo compilado. Então, assim a Torá oral. E é por isso que a Torá oral, inclusive, está compilada nos nossos dias de hoje. Vamos agora estar abrindo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aí que a gente vai estar respondendo. Boa noite. Felipe. Baru. Eu tomou, desculpa, Felipe. Felipe, pode falar. Oi, boa noite. Vou fazer uma pergunta boba aqui. O Talmud, então, é a soma desses dois livros que você falou, Mishnah e Gemara? Isso. É a soma da Mishnah e da Gemara. Obrigado. Pode falar, Matheus. Baru é aquele escriba, né? Que chama Baruch, né? Ele é o escriba de Isso. Jeremias. Isso mesmo. Tá bom, é só isso mesmo. Solange, pode falar. Boa noite. More, por que aquelas tribos não quis voltar para Israel? Difícil explicar. Foram bastante assimiladas. Partiu também da vontade de Hashem que elas fossem ocultadas durante um tempo, entendeu? Elas foram ocultadas. Sim. Algumas dessas tribos só vão surgir mesmo quando estiver perto de Gog e Magog. Entendeu? Só vão ser encontradas mesmo quando estiver perto de Gog e Magog. Entendi. Mais alguém tem uma pergunta? Felipe, pode falar.
essa apostila é a segunda apostila, né? Isso. Aí eu já li essa segunda apostila. Pelo que eu entendi, tem um Talmud da Babilônia, que é mais antigo, e tem o de Israel, que é mais novo, é isso? Tem o Talmud de Bavili e tem o Talmud de Jerusalém. São dois Aí, compêndios do esse que Talmud. vem de na Sefer, por exemplo, eu tenho que observar qual que é, ou eles juntam os dois? Não, é o Bavili e é parte do Bavili. Não está ele todo, não. Tá? Só tem hoje 8 tratados traduzidos para o português. Bavili é o da Babilônia. Isso. Ah, Só tá. tem 8 tratados. Obrigado. E só está É nele complicado. parte da Mishnah, Felipe. A Guemará não está nele. Nossa, o negócio é complexo, hein? Tá bom. Obrigado. Nada, Matheus. É por isso a importância, né, de estudar o hebraico e o aramaico, né? Exatamente. Ah. Importante entender. Mas hoje, para ter o acesso completo do Talmud, o compilado completo, como consegue? Caso a pessoa estudando o hebraico. Pode comprar hebraico. Várias editoras têm hebraico, entendeu? Eles não têm traduzido para o português alguns conteúdos a mais ainda. Isso é porque as traduções para a língua portuguesa é nova, Matheus. Na verdade, a primeira Torá que nós temos traduzida para o português foi traduzida pela editora Sefer em 1945. Entendi. Pra gente Eu estou fazendo curso de hebraico atualmente. Estou no segundo módulo. Uhum. Então, daqui a dia, você tendo aí 70%, entendeu, do hebraico, do entendimento do hebraico, você pode já pegar e mesmo você ler do hebraico e traduzir para você próprio. Entendi. Gratidão, meu Moreno. Nada. Então, gente, essa foi a nossa aula de número 3. Nós vamos estar disponibilizando depois na plataforma a gravação dela. E também, daqui a pouco, eu vou estar postando lá na plataforma, nada mais, nada menos que nós estaremos postando lá também a atividade semanal, tá bom? A atividade semanal vai ser postada da mesma forma. Vocês têm até a próxima segunda para enviar para mim, né? E funciona da mesma forma. Acessou o link, respondeu o questionário lá, né? Automaticamente aí chega para mim, eu vou lá, corrijo e lanço a nota para vocês, tá bom? É isso. Que o Eterno possa dar uma ótima noite para vocês. Obrigado, Moré. Boa noite. Boa noite. Gratidão, Moreno. Shalom.